Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. E dessa vez, para a gente encerrar o ano de leituras de 2025, falando sobre as melhores experiências de leitura dentro desse ano. Vou lançar esse vídeo só no comecinho de 2026, porque eu notei que eu estava fazendo algumas excelentes leituras ali no mês de dezembro, que com certeza ia fileirar nas melhores leituras. Então eu resolvi não soltar esse vídeo ali no finalzinho de dezembro e colocar aqui na primeira semana de janeiro de 2026, beleza? Separei aqui 10 obras, um top 10, com 3 menções honrosas. Lembrando que eu estava dando uma olhada nos livros que eu li e foram experiências muito acima da média. Então eu poderia chegar aqui e indicar todos os livros que eu cheguei a ler no ano de 2025, mas eu resolvi separar isso em 10 obras, mas ali no Scoob, né, na rede social ali de livros, a gente classifica de 1 a 5 estrelas, e não teve nenhum livro que eu li em 2025 que ficou abaixo da média, que ficou ali abaixo de 2 estrelas e meia. Foram sempre assim acima, né, de 3 para 5 estrelas. Então, referente a leituras, foi um ano muito bom mesmo. E é isso, separei 10 obras com 3 menções honrosas. Começando com as menções honrosas, eu separei aqui o nosso amigo Stephen King, O Iluminado, e eu sempre digo que quem curte o Iluminado tem grande chance de curtir as grandes obras aí do Stephen King, porque eu acho que o Iluminado é um divisor de águas na carreira do autor, porque eu acho que ele consegue condensar todas as características, não só narrativas, mas alguma que o pessoal fica falando aí que o Stephen King é muito prolixo, esse tipo de coisa. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas o Iluminado ele já possui todos esses maneirismos que a gente vai encontrar na grande maioria das obras do Stephen King. Eu fui um que adorei isso aqui, então grande, eu digo lá no vídeo que eu acho que vende a ideia do Stephen King um pouco errada, que esse mestre do terror, sabe? Eu acho que o Stephen King está mais para um mestre de um suspense muito bem construído do que esse terror horror que o pessoal vende. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Então a minha primeira menção rosa vai para O Iluminado do Stephen King, para quem curte não só a parada aí de Casa Mal Assombrada, mas esse lance do iluminado, de pessoas diferentes aqui no nosso plano terrestre. O Stephen King começa a criar esses mitos, esse Stephen King verso já tem grande início aqui no Iluminado, beleza? A minha segunda menção honrosa vai para essa ficção científica interessantíssima, que é o Calocaína, da nossa amiga Karen Boya, que tem um plano de fundo bem, digamos assim, bem triste, né? Um pouquinho da biografia da autora, para quem chegar a se interessar por essa obra e for ler um pouquinho sobre a biografia da autora, vai sacar que ela, enfim, não teve uma vida, digamos assim, não muito de boa. Acho que a literatura dela, essa obra passa muito sobre essa confusão da época na qual essa obra estava inserida, um momento ali de guerras, Europa, esse tipo de coisa, e acabou com um desgaste enorme, não só físico, mas psicológico também, sem falar do financeiro. Esse livro ele é vendido como o que talvez veio a influenciar grandes distopias, principalmente como 1984. A gente não sabe, até que tem nos textos extras dessa edição, vem explicando que tem algumas ideias que o George Orwell colocou ali em 1984, e que se ele não chegou a ler ou conhecer essa obra, foi uma coincidência realmente assim, incrível. Mas assim, uma distopia que difere um pouco das outras. Eu achei que ela poderia ser um pouco mais, descrever melhor os cenários, as coisas, mas eu acho que é um livro sob medida, ele não é tão longo, então para muitos essa
ela consegue passar a sua mensagem, que é exatamente quando eu fechei o livro, eu falei, poxa, tá faltando alguns detalhes que o 1984 faz, o Admirável Mundo Novo também, mas o Calocaína, eu acho que ele deixa a sua mensagem. Eu acho que isso é o mais importante. E se você aí é das pessoas que gostam de distopia, Calocaína tem que ser uma obra que tem que fileirar aí na sua pilha de leitura, beleza? Outra menção rosa que eu tenho aqui, pessoal, eu li no Kindle, que é A Vegetariana, da Han Kang, acho que é isso o nome dela, da autora, e um livro que me tirou um pouquinho da minha zona de conforto, por ser um contemporâneo, esse tipo de coisa, e foi indicação de uma amiga minha, e eu curti muito porque o plano de fundo da história é interessante, principalmente por a gente às vezes estar muito aqui, né, inserido numa literatura norte-americana, e a Han Kang mostra um tipo de narrativa bem diferente, estranha, mas é o que é o estranho pro lado bom, nessa construção dessa sua história, que passa por traumas. Sempre quando a gente revive o passado da personagem, a gente entende toda a loucura na qual a história está nos guiando, com muito essa parada do relacionamento tóxico, não só com ali os envolvidos, mas também com o passado familiar. Toda ali, uma história de relacionamento tóxico de todas as maneiras. O mais legal é que a Han Kang, ela escolhe contar a história, mas não com o ponto de vista da protagonista, dessa vegetariana, o que deixa as coisas ainda mais, digamos assim, cinzentas. Então a gente tem um ponto de vista da irmã, do marido da irmã, né, do cunhado e por aí vai. Então, assim, é um livraço, me tirou um pouquinho da zona de conforto, novamente por ser uma literatura contemporânea, mas o estilo que, não sei, libera o suspense com um drama, né, suspense com um pouquinho, uma dose ali de terror, e o estilo é o que conversa comigo, mas por ser uma literatura mais contemporânea, digamos assim, por isso que eu falo que tirou um pouquinho da minha zona de conforto, e eu adorei e pretendo fazer isso mais vezes, beleza? A Vegetariana, da Han Kang. E aí, pessoal, a gente adentra no nosso top 10 e eu começo falando sobre o incrível Lolita, ou melhor, o polêmico Lolita. E é impressionante, a gente fica com um pouco desse estado de culpa por gostar do livro. Eu falo isso na troca de ideias, né, no vídeo específico do Lolita, que a escrita do Nabokov beira a algo que é como se realmente o autor tivesse passado por esse tipo de experiência. Porque a gente desconfia, pois a narrativa ela é muito, mas muito bem feita, muito bem construída, e isso só poderia ser feito por alguém que realmente passou por essa experiência. Então, devido à temática ser pesada, o livro ele ganha esses contornos cinzentos, né? Você fica com essa desconfiança, e você ainda fica desconfiança de si mesmo por estar gostando da narrativa. Então, assim, é um livraço. Lógico que o tema é um absurdo, e eu acho que a literatura tem essa parada também, assim como o cinema, né? De vez em quando a gente fica de frente com títulos controversos, e a gente acaba aprendendo muita coisa, mas o assunto bem espinhento, bem cinzento. Mas é isso, Lolita, livraço, um clássico aí do Nabokov. Se você não leu e gosta aí de sair um pouquinho você curte, né, uma literatura aí subversiva, digamos assim, acho que Lolita é uma excelente pedida. Ok? O próximo título aqui, a gente vem para mais uma distopia, que é Margaret Atwood e o seu Conto da Aia, com uma temática altamente atual, muito bem escrito, aqui sim, bem, digamos assim, desenvolvendo não só os personagens, mas todo o seu arredor, aquela localidade ali. Uma distopia que infelizmente está à beira ao absurdo, de tão real que isso aqui está ficando, né? Não está mais
sendo uma distopia, está se transformando em realidade. É uma literatura que causa um pouco de desconforto devido às temáticas nas quais ela retrata aqui. Acredito que a experiência fica ainda mais forte se o leitor for do sexo feminino. E é isso, acho que é uma distopia que, na linha do tempo, a gente sempre cita grandes clássicos como 1984, Fahrenheit, O Admirável Mundo Novo, e eu acho que o Conto da Aia tem que fileirar também quando a gente estiver indicando grandes obras referentes à distopia, ok? Se não leu, corra atrás disso aqui se você curte distopia que tratam, né, sobre assuntos que são bem relevantes. E eu acho que a distopia, eu falo isso no vídeo também, referente à resenha individual, a resenha não, né, o bate-papo que eu falei sobre o Conto da Aia. Eu acho que a distopia ela tem que nos incomodar, tem que realmente nos mostrar um lado ali da realidade na qual nos faz, tem que nos fazer pensar sobre o nosso estado atual, olhando para o passado e para o futuro. E eu acho que o Conto da Aia preenche todos esses tópicos e para mim é o que transforma isso aqui em algo incrível. Aí a gente chega em mais um clássico, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai ver o ponto de vista dessa localidade região onde as pessoas não morrem, e ao mesmo tempo a gente fica buscando essa existência infinita, né? E o Saramago nos coloca para pensar e o quanto isso seria problemático se ninguém morresse. Então a realidade precisa desse equilíbrio, digamos assim. Então o Saramago nos faz uma reflexão e a gente concorda com o autor e realmente a morte se faz necessária. Então nessa primeira parte a gente vai acompanhar o cotidiano dessa localidade, onde a morte não é mais problema, e depois na segunda parte do livro a gente vai acompanhar um pouco do ponto de vista da morte. E eu acho que nessa parte muitas pessoas acham o livro genial, e principalmente essa parte. Nessa segunda parte, que vai um pouco pro ponto de vista da morte, eu não achei tão, assim, é interessante, mas dá uma quedinha do que eu achei da primeira parte, mas não deixa de ser um livraço, mais um que nos traz e carrega uma mensagem altamente incrível, psicológica, filosófica, e enfim, tem que fazer parte aí do seu repertório de leitura. Excelente porta de entrada para o autor. Tem só alguns maneirismos, digamos assim, narrativos, de maneira de escrita. O Saramago, ele digamos assim, ele é sem freio, né? Não tem muitos parágrafos, ele brinca um pouquinho ali com pontuação, esse tipo de coisa, mas assim, com 10, 20 páginas você começa a entender qual é a proposta do escritor, e aí você vai e desce nessa ladeira sem freio, beleza? As Intermitências da Morte. E aí a gente chega nesse, digamos assim, nesse thriller suspense político, espionagem, que é O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth. E assim, fiquei hipnotizado com a escrita do Forsyth. É uma parada técnica muito detalhista sobre um tema altamente, digamos assim, sabe, você fica pisando em ovos até para falar aqui, né, porque é um assunto espinhento, que eu até falo um pouquinho na troca de ideias referente a esse título, que eu fico até imaginando como é um assunto desse chegando nas mãos dos editores hoje, nos dias de hoje. Um assunto altamente inflamável, e o que deixa tudo isso aqui interessante é a forma, é a escrita como o Frederick Forsyth nos coloca. Então a gente tem capítulos que ficam intercalando entre o ponto de vista desse cara que é contratado para matar
o presidente ali francês da época. E esse é um caso que realmente aconteceu. Então o Forsyth, ele pega essa premissa e desenvolve uma trama, assim, ele vai cozinhando essa ideia de maneira incrível. Aqui serve, acho que foi até proibido em alguns países em um determinado período, porque isso aqui estava servindo até como uma espécie de manual de espionagem, de como burlar algumas leis. Incrível. A gente também reflete muito sobre moral, sabe, entre esse mundo de anti-heróis, porque por mais que tenha aqui radicais que tentam fazer alguma, digamos assim, né, essa parada que é altamente proibitiva, a gente fica refletindo sobre o outro lado também, que também tem as suas problemáticas. Enfim, é um livraço que deixa aberta várias discussões, e no meio disso tudo você vai lendo um trailer altamente interessante, bem escrito, só que ele é tão detalhista que beira ao psicopatismo, e que talvez, novamente, a maior qualidade dele possa tirar a grande maioria dos leitores, né, da leitura, porque ele não tem pressa para contar a história, né? Ele vai realmente em cada poeirinha do ambiente, ele vai descrevendo isso pra gente. Enfim, eu adorei isso aqui e vou atrás de outras obras do amigo Forsyth, beleza? E aí eu chego na que eu classifiquei aqui como a surpresa do ano, né? Aquela obra que você pega, beleza, vamos ver aonde é que isso vai chegar. E eu me surpreendi com um encontro com a Lady, do amigo aqui Mathieu Garcia Elizondo. Esse cara aqui é o neto do Gabriel Garcia Marques, eu acho que é isso, né? Um dos mais conhecidos aí quando o assunto é realismo mágico. E eu estava pesquisando, eu cheguei nesse livro, estava pesquisando sobre contracultura, e quando chegou ali um pouquinho no final, na metade do século XX, e aí começou a pingar ali algumas referências de livros relacionados à contracultura. A gente passa um pouquinho também no realismo mágico, de uso de algumas substâncias ilícitas, esse tipo de coisa, até que dentro dessas referências alguém citou esse livro, que é escrito contemporâneo, né? Eu ia dizer nos dias atuais, mas se eu não me engano esse livro é de 2019, então foi ontem praticamente. E beleza, isso aqui, se você é fã de livros lisérgicos, digamos assim, por isso que eu citei a contracultura, o encontro com a Lady vai ser simplesmente uma experiência inacreditável. Ainda vou soltar uma resenha, foi uma das leituras que eu acabei no finalzinho de dezembro, e quando eu estava na metade desse livro eu já disse, esse vai ser uma das minhas melhores leituras. Então por isso que esse vídeo está saindo na primeira semana de 2026, e eu ainda não fiz o vídeo que a gente troca uma ideia melhor sobre isso aqui. Mas na trama, de maneira bem superficial, um cara, ele quer meio que deixar essa vida, né? Ele quer ir de arrasta para cima, só que ele quer ir de forma, essa Lady aqui a partir de usos, né? De entorpecentes, esse tipo de coisa. Então a gente vai acompanhar a experiência desse cara em busca desse grau de espiritualidade. Só que uma parada assim incrível, a escrita desse Garcia Elizondo aqui é hipnotizante, então ele nos deixa várias dúvidas. É daí que beira o realismo mágico também, que eu ainda com certeza uma das influências aqui do cara, e junta toda essa temática que é uma road trip nesse lugar, e tudo fica meio fantasmagórico, beira ao psicodelismo, assim, leitura incrível, que assim prende do começo ao fim. Novamente, se você é curioso e gosta desse tipo de literatura, acho que isso aqui é um prato cheio, e que nos faz, pelo menos para mim, eu fiquei feliz por saber que é uma leitura, que é um livro que saiu atual,
e que não deixa esse estilo literário subversivo que quebra regras, correntes, e muito massa por ser uma leitura, como eu disse, né, recente, um livro agora de 2019. Então, se você curte esse estilo aí da contracultura, O Encontro com a Leite, excelente pedida. E aí a gente chega nesse que é um dos livros mais pesados que eu já tive a oportunidade de ler, que é A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Esse livro aqui é de uma temática altamente, assim, ela é pesada porque ela é muito humana. Não é aquele tipo de terror, suspense que a gente beira, né, ao sobrenatural. E tipo o próprio Stephen King, né, para citar um que ficou aqui dentro do terror. Também o Stephen King, ele trata sobre problemas ali reais, problemas ali do alcoolismo, esse tipo de coisa do protagonista. Mas aqui no Stephen King ele ainda vai beirar para o sobrenatural em algumas partes. Já aqui, meu amigo, aqui tudo é como dizer assim, vende o ser humano de forma errada. Ah, por que o ser humano não presta? Pois é, esse livro aqui é uma propaganda referente a isso. Só posso dizer que é um livro que nos destrói, mas ao mesmo tempo, se para quem conseguir chegar até o final, ele vamos dizer assim, a gente aprende muito. Não só aquela coisa, né, a não confiar no ser humano, mas eu acho que vai um pouco além disso, né? Nos faz refletir que a gente está dentro de uma sociedade que é problemática, que é ácida demais, que é impaciente. Você às vezes não sabe quem é que está do seu lado, né? Enfim, um livraço, mas muito pesado. Não é um livro que eu indicaria para qualquer um, mas aí para quem está buscando doses mais cavalares, de um terror um pouco mais, digamos assim, terreno, e não muito na busca aí do sobrenatural, A Garota da Casa ao Lado é uma excelente leitura com essa temática, né? Novamente muito pesado, e um dos livros mais perturbadores, não só desse que vos fala, mas eu acho que da história da literatura, sem nenhum exagero. Isso aqui é muito doido, e o impressionante é que é muito bem escrito. Que falei ali do Lolita, né? Você fica até achando chato, digamos assim, porque você está gostando da leitura por estarem tratando de assuntos que são bem pesados. Mas enfim, a gente aprende muito também nesse tipo de situação. E aí a gente chega no nosso, já era top 5, hein? Aqui é o livro de número 4, é nada mais nada menos que O Estrangeiro, do Albert Camus. É o seguinte, galera, eu acabei esse livro e eu disse, cara, eu vou ligar a câmera e tentar falar alguma coisa, mas bicho, isso aqui ao mesmo tempo eu nem me senti com a capacidade de tentar transmitir algum tipo de mensagem referente a esse livro, que realmente é um negócio que, assim, não tem como você sair dessa leitura e ela não te transformar de alguma forma. E quando eu falo transformar, não é um transformar no sentido de desenvolvimento da pessoa, de personalidade, de ser uma pessoa melhor, não. É um tipo de transformação que você fica mais em estado de choque, pensando, refletindo sobre a mensagem dele, e desse tal do estrangeiro, que ele foge um pouco do tradicional. E eu ia fazer o bate-papo, o vídeo individual desse título, que eu até desisti. Posso até ser que eu faça depois que eu ler o Mito de Sísifo, pode ser que eu complemente e apresente as duas obras num vídeo só. Mas o estrangeiro, eu ia fazer a base, né, da troca de ideia nesse caminho, que o estrangeiro é essa pessoa que está, digamos assim, vibrando diferente da grande maioria, e essa vibração incomoda, porque ele pensa, ele age, ele vê o mundo de forma diferente.
isso acaba incomodando a grande maioria, digamos assim, no aspecto espiritual, moral e cívico da coisa, né? Ele tá mais para uma ameaça do que um cara que vai conviver bem socialmente. Ele até convive, só que ele convive com a apatia de um jeito que incomoda, vai incomodando os outros até a virada aqui, né? O livro é dividido em duas partes e tem um ponto-chave que vira para a segunda, que aí é de uma experiência assim catártico, digamos, né? Cara, assim, O Estrangeiro é uma parada que faz mal e ao mesmo tempo faz bem. Vou tentar ainda, vou ler o Mito de Sísifo e quem sabe a gente desenvolve um pouco mais essa ideia, mas tem conteúdo a rodo sobre O Estrangeiro, mas quando eu li isso aqui me transformou nota 10 e não tinha como não ficar entre as minhas melhores experiências de leitura em 2025. Aí a gente chega em outro maluco, que é o Bukowski e o seu Pulp. Esse aqui é a novela do Bukowski e esse aqui vem dizendo na capa, né, o último livro de Charles Bukowski e foi lançado logo essa novela. E quando a gente pega os livros do Bukowski, a gente não tem novelas, né? A gente tem relatos ali cotidianos do Chinansky, que é o alter ego do Bukowski. E o que eu achei mais incrível desse livro é que eu fiquei imaginando por que o Bukowski não fez mais. Então ele mais novela e ele ficou mais naquele estilo de escrita, né, do cotidiano, muitos contos, esse tipo de coisa. É poesia também. E aqui no Pulp a gente vai acompanhar e também eu coloquei aqui no meu top 3 porque eu sou apaixonado por literatura noir, principalmente o cinema ali dos anos, finalzinho dos anos 30 e ali nos anos 40, 50, né? Então o cinema noir que tem esse policial que vai investigar um caso, vai ter a tal da femme fatale. Esse protagonista, ele é meio cinzento, então ele é um herói, mas ele é um herói quebrado, porque ou ele está passando por problemas familiares, espirituais. Então é um tipo de literatura que vai muito além ali do que está nos mostrando. Tem um background bem interessante na maneira de nos apresentar esses personagens. E aqui o Bukowski faz uma homenagem a esse gênero noir. Então, para quem curte o gênero noir, o Bukowski ele não só faz essa homenagem, mas ele coloca o toque Bukowski. E aí o toque Bukowski é o toque Bukowski. Para quem conhece um pouco da literatura dele, ele vai fazer esse cara ainda mais errante, ele vai fazer esse cara ainda mais quebrado, ele vai ter esses toques, né, que vai mexer um pouco, que a galera que acha que não, isso é muito machismo, isso aí é muito misógino, isso é muito isso é muito aquilo, pode ser que incomode uma galera, mas é um personagem real. Eu entendo as críticas, mas talvez seja esse mundo errante que o Bukowski nos apresenta é o que transforma a sua literatura em algo incrível, pelo menos para mim, né? Então é isso, Pulp do Bukowski. Se você curte aí literatura noir e todas as suas loucuras que permeiam o seu subterrâneo, Bukowski é um gênio nesse tipo de coisa e uma oportunidade incrível para ver o Bukowski escrevendo novela. Infelizmente só foi essa. E aí, top 2. Fiquei na dúvida entre duas ficções científicas, mas o top 1 aqui se transformou em um dos meus livros favoritos. Então eu olhei e eu disse, não, então esse vai ser o primeiro lugar. E o segundo fica com o espetacular O Fim da Infância. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas eu só posso dizer que tem uma troca de ideias, um vídeo que eu fiz referente a isso. E é um tipo de ficção científica, gente, que você sai olhando para uma parede e você fica olhando para essa parede por alguns minutos tentando entender a mensagem que o Arthur C. Clarke, ou o alerta no qual ele quer nos dizer. O Fim da Infância é transformador,
a partir dessa nave que chega e fica aqui no nosso sistema solar. No nosso sistema solar não, ele fica nos céus mesmo aqui da Terra. E é a partir disso o nosso comportamento, todas as nossas diretrizes morais, políticas, nosso comportamento vai mudando a partir dessa nave alienígena. E toda a nossa, digamos assim, tudo que a gente conhece na Terra de alguma forma muda a partir disso. E gente, isso aqui é incrível. Eu não imaginava que o Arthur C. Clarke ele nos levaria para um estilo de narrativa, né? Que ele vai passando esse tempo de forma muito, a gente vai acompanhando uma linha do tempo com um espaço muito curto, não? Ele vai nos levando a longas distâncias, a longas décadas, e a gente vai acompanhando esse avanço, e aí o ser humano entra em conflito com a sua própria natureza, e alguns seres humanos se fazem refletir sobre isso. Enfim, eu cheguei a várias reflexões referente a esse livro, e é uma parada assim que beira ao absurdo de tão genial que é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que possui uma mensagem incrível por trás, nos levando a aquela espécie de utopia, e até onde a utopia seria bom para o ser humano. Enfim, incrível. Se você não leu O Fim da Infância, corre atrás. Se você curte ficção científica, reflexiva, filosófica, isso aqui tem doses cavalares em seu não só no texto, mas no seu subtexto principalmente. E o top 1, não sei se vai ser, aí para quem me conhece, vai ser novidade, mas Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, isso aqui beira ao absurdo o quanto isso conversa com os nossos dias atuais. A gente está beirando aí a era da IA, da inteligência artificial, e o Philip K. Dick já deixou isso pronto ali no forno. E aí muita gente está agora tirando e vendo a mensagem /alerta que o Philip K. Dick já nos deixou de alerta. Isso aqui é um alerta. Então, Androides São Ovelhas Elétricas não é só um exercício de imaginação, sabe? Acho que isso aqui beira ao genial. Não é à toa que depois que eu li isso aqui, isso aqui foi a primeira leitura de 2025, se eu não me engano eu li isso aqui, foi o primeiro livro, foi em janeiro que eu li, foi esse. Eu já tinha alguns livros do Philip K. Dick, já assisti as grandes partes dos filmes que foi adaptado dos seus roteiros, dos seus contos, desculpa, e cara, o que saiu no Brasil desse cara, eu tô correndo atrás, porque isso aqui é simplesmente incrível. É um dos meus livros favoritos da vida. E eu não tenho, assim, tem um vídeo aí, tem uma troca de ideias que eu fiz referente ao Blade Runner, e eu só posso dizer isso, é um alerta, uma ficção científica incrível, e ainda tem esse toque do, beleza, não curti, ou sei lá, não tô muito afim aí de filosofar desse tipo de mensagem aí, quem é humano, quem é androide, mas aí o Philip K. Dick coloca uma trama policial que eu acho que vai abraçar até as pessoas que acham esse livro bom, mas não a parte ali da ficção científica, mas também pela parte investigativa. O policial noir está aqui também, e o Philip K. Dick ele beira ao incrível dos dois gêneros, tanto no policial quanto na parte da ficção científica. Android Sonho com Ovelhas Elétricas foi a minha melhor experiência de 2025. O ano começou lá em cima, e eu terminei aí as minhas leituras de dezembro também com o patamar muito alto. E é isso, essas foram as minhas melhores experiências literárias de 2025. 2026 tem tudo para ser tão bom quanto, ou até um pouquinho melhor. Separei aqui títulos que são mega consagrados, e alguns, quando o assunto é contra a cultura, muito fora da curva, mas que tem grande chance
de ser uma excelente experiência literária, beleza? Para quem ficou até aqui, deixa um sinal de fumaça, indica aí qual foi a sua ou as suas melhores leituras, ali um top 3 aí das suas melhores leituras de 2025. E é isso. 2026 de muita saúde, muita paz. E é isso, a gente vai seguindo em frente por aqui. E até o próximo vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!